conceito. Então vamos lá, galera. Aqui na saída temos várias linhas, como eu falei para vocês, e em alguma dessas linhas, estando em curto, o aparelho ele vai ser bloqueado, né, e vai mostrar um consumo alto. Então perceba que existe uma diferença entre falta de alimentação, comportamento é de um jeito, e quando temos, por exemplo, um curto-circuito, o comportamento é de outro jeito. Então a gente vai seguir um protocolo diferente. Quando eu tenho, por exemplo, uma falha onde o aparelho consome e cai para zero com consumo baixo, a gente vai analisar os bucks, porém, a gente vai analisar as alimentações desse buck para ver se não tem uma falha de alimentação ou se alguns desses indutores estão abertos, né? Lembrando que esses componentes eles são ligados em série na linha, então eles podem, né, sofrer aí um problema interno, pode abrir, como também pode perder a sua propriedade. Se um conversor buck desse aqui, ele sofreu um curto interno nele, né, ele não vai deixar a placa em curto, porém ele vai perder a sua propriedade, né, indutiva, e o que vai acontecer? Não vai ser gerado a corrente necessária para a CPU ser alimentada, e isso vai causar também uma falha de inicialização. Então a gente, quando percebe que o consumo está baixinho, a gente já entende que não é curto. Então a gente vai analisar os componentes de um jeito. Agora, quando eu vou e tem uma placa que o consumo é muito alto, né, pós-power, então já identifico que posso ter um curto-circuito, e aí eu vou utilizar, por exemplo, a escala, né, do BIP do meu multímetro, a escala de continuidade. Então, na escala de continuidade, eu vou fazer as medições ao redor do meu Power Manager aqui, ó. Se eu encontro alguns componentes aqui bipando com o GND, eu não vou chegar e vou condenar essa linha logo de início. Por quê? Porque eu posso ter malhas de baixa resistência que eu posso estar confundindo com um curto-circuito. Para tirar a prova real, eu vou utilizar o meu multímetro agora na escala de resistência, na escala de ohms. E aí, com o meu multímetro na escala de resistência, eu vou verificar se essa resistência está próximo ou igual a zero. Se essa resistência, né, esse componente que eu encontrei bipando, ele com GND, ele estiver próximo, né, ou igual a zero, eu tenho um curto-circuito. Se mostrar uma resistência de 19 ohms, 30 ohms, né, sei lá, 40 ohms, eu tenho uma malha de baixa resistência. E para confirmar mais ainda se é malha de baixa resistência ou não, eu verifico a tensão dessa malha. Se for uma tensão abaixo de 1.2 volts, né, de 1.2 volts abaixo, então isso concretiza mais ainda que eu estou diante de uma malha de baixa resistência. E se for um conversor buck, tiver uma resistência aí de 40 ohms, né, 30 ohms, aí é que eu identifico como sendo uma baixa resistência mesmo. Beleza, galera? Então, tomem cuidado aí em relação a isso, porque vocês podem estar analisando, né, algo aí e confundindo uma coisa com a outra, né? Então, tenha muito cuidado em relação a isso. Ele diz o seguinte: o aparelho liga, mostra logo e 60 mAh zera e reinicia. Então, o que deve ser analisado aí? Deve ser analisado o pulso de boot desse aparelho. Como eu falei para você, ele chega a ser 600 mAh e zera. Ou seja, na verdade, ele não está consumindo e zerando. Na verdade, ele está ligando, né? Ele está na característica desse tipo de falha aqui que eu falei, ó. Ele não está, essa falha aí que o nosso amigo citou aí, ele não está relacionado a consome e cai a zero. Consome e cai a zero, ele não mostra logo. Então, ele não consome 600 e cai a zero. Ele liga, certo? Ele mostra a logo. Então, ele está bem parecido com esse tipo de falha aqui. Liga e fica travado na logo, ou liga, mas depois desliga, certo? Então, isso é um outro tipo de falha de inicialização que não está associada a consome e cai a zero. Consome e cai a zero, ele não mostra logo, ele vai apresentar um consumo e pum, desarma. Certo? Consome e trava, ele vai consumir e travar no consumo, sem mostrar logo. Consome e não sai do zero, ele também não mostra logo. Agora, ligou e ficou travado na logo, aí tudo bem. Ligou, mas depois se desligou, ou sendo na logo, ou chegando na tela do menu, aí é um outro tipo de comportamento. Nesse tipo de comportamento aqui,
Essa falha, ela pode também estar associada a curtos circuitos pós o Power Management. Beleza? Essa falha pode estar associada após o Power Management. Pode ser um curto-circuito após o Power Management. Então, o que é que eu recomendo? Antes de fazer uma análise no Power Management, você tem um aparelho que ele liga, mostra logo, zera, depois ele reinicia. Você primeiro tem que procurar verificar se o aparelho ele entra em modo download. Se o aparelho não entra em modo download, se faz o software do aparelho. Agora, se fez o software e o aparelho permanece com essa falha, então o procedimento é um procedimento mais avançado. Aí você vai ter que verificar se tem curto na saída do Power Management, desconectar a câmera, desconectar todo o periférico para ver se a placa sem tela, sem nada, se ela vai passar desses 600 mAh, se ele vai ligar normalmente, depois vai entrar em stand-by. Você consegue observar isso só com a fonte de alimentação e com a placa, né? Pode tirar todos os periféricos, pode deixar só a tela, por exemplo, e fazer e ligar o aparelho com a tela, né, para ver se o comportamento muda, porque câmera pode apresentar esse tipo de falha e outros periféricos na placa também podem apresentar esse tipo de falha. No caso aí, passar software, não resolvendo no software, passar, né, verificar se tem curto, né, ao redor do Power Management, e antes disso, desconectar tudo na placa e tentar ligar a placa sem nada conectado, porque isso pode estar associado, né, a um problema de periférico também.